Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E, chamando os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas à casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes e de graças deveis dar. Palavra da salvação. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Esta responsabilidade de pedir a Deus bons pastores para guiar o seu rebanho cabe a cada um de nós insistentemente em pedir e suplicar a Deus para que Deus possa transformar os corações dos seus pastores, daqueles que são responsáveis de levar à frente, o reino de Deus para os corações dos filhos de Deus. Esta responsabilidade que Deus nos chama a rezar para os pastores é algo que se faz essencialmente para cada um de nós. Sabemos muito bem que um padre, um pastor, ele age justamente na pessoa de Cristo, não propriamente em sua própria pessoa. Por isso que, diante das dificuldades que hoje no nosso século vivemos, uma das crises maiores que podemos elencar sobre a dificuldade entre os pastores, diante da igreja, de toda a história da igreja, Deus insiste, como as próprias aparições de Nossa Senhora vai dizer: rezai para os pastores. E o porquê rezar pelo pastor? É muito certo a analogia que a igreja faz com o pastorio de ovelhas. Sabemos quando uma manada de lobos ou alguns lobos vai atacar, eles não atacam as ovelhas de princípio, eles atacam o pastor. Por isso que o pastor aqueles que carregam o cajado, para poder, claro, guiar as ovelhas, tirar ela do caminho errado, mas também para se defender, porque os lobos atacam os pastores, porque atacando o pastor e derrubando o pastor, todas as ovelhas vão estar à mercê deles, da forma como eles quiserem. Espiritualmente, isso é algo que também, diante de da nossa realidade, devemos fazer. Cada vez mais percebemos essa ausência dos fiéis, de toda a igreja, rezar, como rezaram para São Pedro quando ele foi preso. A necessidade nós temos de rezar para o pastor, para o Santo Padre e o Papa. A necessidade de rezarmos pelos bispos, pelos sacerdotes, pelos diáconos, se faz tão necessária porque nós somos homens completamente à mercê das nossas fragilidades humanas, porém foi impresso na alma do Padre o caráter do Cristo. O padre não coloca suas vestes, o padre não se dirige a um hospital,
o padre não vem ao púlpito ou celebra a Eucaristia no seu nome. Ele faz isso na pessoa de Nosso Senhor. É Nosso Senhor que dá a unção, é Nosso Senhor que confessa, é Nosso Senhor que prega aqui no púlpito, é Nosso Senhor que consagra, é Nosso Senhor que institui na vida de dois casais o matrimônio. Não é o padre, não é o padre Josivaldo, o padre Fabiano, o padre Norival, o padre Paulo e sucessivamente. Somos pessoas usadas por Deus, porém revestidos de todas as fragilidades humanas. Por isso a necessidade de rezar. Por isso a obrigatoriedade de toda a igreja rezar pelos pastores. Porque sem os pastores nós não temos a ação de Cristo nas nossas vidas. Na vida primeira dele, porque se nós estamos aqui, porque Deus teve tão compaixão de nós, do que daqueles que poderiam ser padres e não são. Então, essa realidade, esse dizer de Nosso Senhor, pedi ao Deus, pedi ao dono da messe que suscite bons pastores, para que eles possam fazer isto, levar o reino de Deus, dizendo que o reino de Deus está próximo a todos, curar os doentes, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, curar os leprosos. Mas para isso devemos ter uma igreja orante, porque o padre tem duas responsabilidades: a responsabilidade de pregar o reino de Deus a todos, de falar no nome de Nosso Senhor, mas também de lutar para a sua salvação. Ele é tão quanto um católico que tem os deveres também. E se algum pastor, infelizmente, não dá um exemplo, não devemos nos apegar a isto. Não devemos falar como Nosso Senhor falou quando ele foi julgado diante de Pôncio Pilatos: Senhor, perdoai porque não sabe o que faz, porque juiz é Deus de todos nós, e Deus irá julgar cada um segundo as suas ações. Basta. A nossa responsabilidade é amar como Deus nos ama. Imagina se Deus fosse cobrar de nós as nossas faltas, as nossas negligências, de acordo com aquilo que nós deveríamos pagar. Jesus, não ia sobrar um. Por isso que é muito importante a oração. Devemos rezar por todos. Devemos olhar além das aparências, não olhar conforme o olhar humano. Falando no modo geral, nem falando no aspecto propriamente do sacerdote, quando vemos alguém falhar, alguém tristemente se sair do caminho. Esta realidade é tão importante observar, porque às vezes vemos realidades tristes acontecendo, porque falta pessoas que rezem, lutem para os pastores. Falta muito isto. Falta uma igreja orante. Praticamente em todas as aparições de Nossa Senhora sempre toca nesse ponto culminante. Os católicos não rezam, não pedem. Falta oração. Nossa Senhora apareceu em La Salete, falou isto, chorando. Nossa Senhora apareceu para as 3 criancinhas em Portugal, Nossa Senhora de Fátima, chorando e dizendo a mesma coisa: rezem para os pecadores, mas de modo particular rezemos pelos pastores da igreja, para que Deus suscite segundo o seu coração. Precisamos de pastores que realmente de fato possa agir conforme Cristo agiu. Então rezemos por todos nós. Reze por nós padres, pelo Papa, pelos bispos. Não nos enganemos com os falsos ataques, ou com qualquer ataque que faça qualquer um padre, ou o Papa, ou aos bispos. Não nos deixar que o joio fira e ataque o que é mais precioso para cada um de nós, que é por trás daquele aspecto humano de um padre, do Papa, de um bispo, está o próprio Jesus, está o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. Não se preocupe, cada um de nós pagaremos segundo as nossas ações. Isso cabe a Deus julgar, e cabe a nós dobrarmos os joelhos
com muito amor, mas com muito amor que vem dos céus, rezar por todos, rezar por cada um de nós, rezar por toda a igreja, pedir a Deus que Ele tenha misericórdia e que Ele tenha amor por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.